Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Boa noite, graças a Deus. Salve. Salve. A pedido do Rufus. Isso. O senhor poderia se sentar, por gentileza? Muito obrigado. Qual é o nome do senhor? Estrela da manhã, moço. Estrela da manhã. Ou Lúcifer. Ou Lúcifer. Por que o senhor tem esse nome? Por uma incumbência. Quando aqui chegamos, moço, fomos incumbidos de trazer a esse orbe a sabedoria que emana do Pai e a sua vontade. Por isso que recebemos o adjetivo de portador da luz. Claro que sim. Quando ouvirem o que o senhor acabou de dizer, podem confundi-lo com o anjo caído. Moço, se existe algum anjo caído, provavelmente sejam os que encarnaram aqui. Eu nunca encarnei, moço. Sim, senhor. Quando o senhor veio para esse planeta, o senhor veio de onde? E foi por ordem de quem? Primeiro, para que tu compreenda a questão de ordem, há de se ter um entendimento sobre Deus. O que é Deus, moço? A soma de todas as coisas, a manifestação de tudo, perceptível ou não aos seus sentidos. Dentro dessa acepção, é possível compreender que a nossa vinda aqui, em verdade, nada tem a ver com nossa vontade, mas sim com algo como: vocês têm uma palavra, aclamação. Sim, senhor. Qual seria, para entendimento nosso, a diferença entre o senhor e aquele personagem descrito na Bíblia com o mesmo nome? Me mostre uma Bíblia que tenha um personagem descrito com esse nome. Agora eu compreendo vossa pergunta e ela está muito mais direcionada a um estereótipo formado ante esse orbe no seu ocidente.
Porque pelo princípio de polaridade há de se ter um antagonista. Porque as mentes só trabalham assim, sendo a si próprias o mocinho, e elegem alguém, o bandido. Agora, ante ao nosso trabalho aqui, poderíamos dizer que, na acepção de polaridade, se colocássemos Deus enquanto entendimento de unidade, sendo um espírito com tudo o que pode, tem e é elevado ao máximo, esse espírito sendo chamado de Deus, ele seria uma polaridade positiva. Nossa função, moço, é desempenhar um papel de polaridade negativa para trazer equilíbrio nas coisas. Essas polaridades permitem, portanto, que exista o contraste para que esta existência possa ser plausível? Exato, moço. Para que exista oposição. Esse universo é formado por princípios de oposição, onde existem aqueles que gostam do preto e existem aqueles que gostam do branco e acreditam, tanto um como o outro, que só uma das polaridades é boa e fazemos com que se choquem. E a partir disso, tem oportunidade de demonstrar internamente se tem a capacidade de amar a sua contrariedade ou se apenas desenvolve um egoísmo profundo, acreditando que são donos de qualquer razão. O senhor acha legítimo as pessoas duvidarem da possibilidade da incorporação de Lúcifer? Eu acho legítimo que as pessoas possam duvidar de toda e qualquer coisa. Aliás, talvez fosse muito mais interessante que passassem realmente a duvidar de tudo, ao invés de terem certeza de algumas poucas coisas. Seria mais interessante que passassem a duvidar de tudo do que ter certeza de algumas coisas. Certo. Sim. Por que, se é legítimo e as pessoas duvidam, a gente atribui isso como uma coisa boa para a gente e supostamente os espíritos deveriam ver isso como uma coisa negativa? Porque se vocês passam uma mensagem, o Senhor sobretudo, com esse nome, porque é o que o Senhor é, o Senhor vê vantagem em dizer esse nome. E a gente supostamente entende que muita gente vai criar uma barreira para deixar o ouvido sentir o que está sendo entregue. Perfeito. Por que ainda assim o Senhor passa esse nome conhecendo nossa limitação? Objetivo de todo espírito manifesto ante esse orbe, e principalmente no momento que esse orbe vive, é gerar prova, para dar a real oportunidade de amar, ou de pelo menos manifestar o direito do outro ser livre. Seja lá a liberdade que for, mesmo uma liberdade que vá de encontro com o que eu acho bom. Então, moço, ante essa acepção, poderemos dar inúmeros nomes, porque, segundo a vossa história, já tivemos muitos nomes, mas buscamos sempre aqueles que mexam, e mexam muito. Que as pessoas não tenham tanto conforto, para que tenham aí sim uma oportunidade de refletirem, de meditarem, e que possam entender que talvez nem toda a história que ouviram condiz com a realidade que se apresenta. É possível aquele a quem nos referimos como anjo caído, pela sua grande evolução,
incorporar no ser humano sem, como dizem, fritá-lo? Primeiro, moço, grande evolução fica pela sua conta. Porque no universo não há melhor nem pior, não há maior nem menor. Há só uma grande vontade perfeita de que todos são iguais e ninguém se olha dessa maneira. Mas, pelo entendimento que tu tens sobre isso, ou melhor, pelo entendimento que tu quer buscar, pela pergunta, para aqueles que vão ouvir o que estamos falando aqui agora. Não, moço. E não podemos dizer que incorporamos como você, ou aqueles que estão vendo isso, entendem. Mas podemos dizer que nos irradiamos, porque existe uma afinidade com o médium. Então, dentro disso, podemos chamar muito mais de uma irradiação objetiva. Pronto. O que importa nos saber no dia de hoje sobre a sua história? Moço, ante a minha história ou a de qualquer um, apenas importa que sejam felizes. Eu sou mais um que vem aqui apenas cumprir, obediente e fiel aos desígnios de meu Pai, aos desígnios do universo. Eu só estou aqui, fazendo a minha parte dentro do que eu posso. Nada mais do que isso. Agora, se quer conhecer um pouco da história, o que posso te dizer é que aqui, especificamente nesse orbe, quando aqui não havia coisa alguma, chegamos com o objetivo de desenvolver a capacidade primitiva daqueles seres que aqui começavam a brotar, para que pudessem trazer espíritos com um único objetivo até então, para que se desenvolvesse um novo planeta de provas e regeneração. Agora, passados 8.000 anos desse processo, num tempo que ilusoriamente vocês vivem, adentramos um novo processo e tivemos como missão dar entendimento a todos vocês, lucidez das suas más tendências, podemos dizer assim, mas no sentido de que são bastante desenvolvidos no seu individualismo. Então, demos vazão à sua arrogância, à sua prepotência, à sua insensatez, porque maior em vocês era o egoísmo soberbo que traziam em sua essência, para que com isso, através das suas encruzilhadas, tivessem oportunidade de optar em sua essência pelo amor que podem manifestar. Quando o Senhor se refere a si mesmo, o Senhor diz nós. Lúcifer seria, portanto, uma consciência ou uma legião, ou como seria? Pode-se dizer que sim, um estado de consciência, mas falando especificamente desse que aqui se manifesta nesse burro, ante o seu misticismo que se desenvolveu nesse país, que toma conta e prevalece nesse momento, vocês chamam de Umbanda. Ali vocês nos reconhecem como Exu, mas não somos Exu, apenas nos mostramos assim. Somos em verdade um arcanjo, um dos 7 arcanjos desse sistema solar. Então, respondendo, quando digo nós, é porque ninguém faz coisa alguma sozinho, moço. Nem eu, nem ninguém.
Então nos expressamos como nós, porque respeito e amo muito todos os que estão ao nosso lado. Claro. Então o Senhor se referiu agora a arcanjo como um grupo de consciência que representa como se fosse um nome, uma bandeira, uma determinação. Você até já conversou com um dos nossos, quando disse comando de lucidez do universo. Aquele seu amigo. Sim, acho que é o Lúcio. Isso. Pronto. Claro que sim. Vocês trabalham dentro de uma hierarquia? E se sim, quem seria seu superior direto? Deus. Deus é o superior direto de todo e qualquer espírito livre. Dentro da sua concepção de hierarquia, nosso não. Não existe hierarquia, mas existe, como poderia dizer, um atarefamento que cabe a cada um de acordo com a sua capacidade, podemos dizer assim. Então, se dentro do que tu entende como hierarquia está a condição de trabalho que cada um tem, podemos dizer que existe uma certa hierarquia, mas essa hierarquia não coloca nenhum sobre o outro. Sim. E qual é a sua especialidade dentro dessa hierarquia? E o que foi a coisa mais interessante que ensinaram aqueles de hierarquia superior ao Senhor? Nosso objetivo aqui, é trazer lucidez, dar a todo aquele que tiver um ouvido para escutar, lábios que possam lhe falar. E o que eu aprendo com meus superiores é que não importa quanto tu faça, Deus sempre merece mais. Claro que sim. Quando o Senhor diz não importa o que tu faça, Deus sempre merece mais, aonde ele conseguiu esse merecimento? E o que acontece se ele não tiver mais? Primeiro, moço, que Deus não consegue, Deus é. E, segundo, tudo emana de Deus. Sendo Deus tudo e todas as coisas, não há como ser maior. Não há nada superior. Mas também poderíamos dizer que não há nada inferior, porque já é tudo. Então, no universo, moço, não trabalhamos em prol de nós mesmos, moço. Trabalhamos sempre em prol do todo, sempre em prol de Deus, sendo Deus um conceito que vos é familiar, porque em outros lugares ou orbes, se tu acredita nisso, existem outros nomes que se dá ao mesmo conjunto ou às mesmas coisas. Certo. Qual seria a diferença entre devoção sincera e fanatismo? O coração, moço. Devoção sincera não cobra coisa alguma. Devoção sincera não pede sacrifício de ninguém. Devoção sincera apenas sacrifica a si mesmo se sentir que é isso que deve fazer. Devoção sincera só traz sorrisos. Só traz? Sorrisos. Sorrisos. Sim, senhor. Como a pessoa sabe que não está sendo fanática enquanto acredita estar sendo uma devota sincera? Seguindo o seu coração, e pelo fruto se reconhece a árvore. Então, se dentro da sua vida, sem com que a vida mude coisa alguma, tudo se tornar mais claro, mais tranquilo,
mais compreensível, mais lúcido. Talvez estejamos falando de uma semente que deu fruto em relação à sua fé. Sim, senhor. Qual é o significado dessas palavras, estrela, e depois desse conjunto de palavras da manhã, no seu nome especificamente? O que isso quer comunicar? Representam conjunto de espíritos, podemos dizer assim. Eu os represento porque cheguei aqui primeiro. Vênus, moço. Vênus. Aliás, já conversou com o outro de lá, não, moço? Sim, Até João. teve com ele. Quando incorporado, não, moço? Sim, sim. O que motiva o senhor levantar da cama de manhã e sair para trabalhar? Nos nossos termos, né? O amor que todo o universo emana. Faz com que nem tenhamos uma acepção de trabalho, pois é apenas um desenvolvimento cada vez mais intrínseco de amor. Sim. Qual é a roupagem espiritual que o senhor veste e por que essa e não outra? Depende, moço. Espírito não tem forma, então pode se apresentar de qualquer jeito, moço. Alguns podem dizer que vem alto, com cútis clara e cabelos vermelhos, talvez olhos azuis. Mas outros podem ver outras formas, até outros gêneros. Porque dependendo da cultura desenvolvida, nós os manifestaremos da melhor forma a gerar prova daquela cultura. Então hoje, moço, a maior parte das vezes é dessa forma. Sim, senhor. O senhor já teve que obedecer para poder progredir? O tempo todo, moço. Pois que obedeço ao livre-arbítrio de cada ser desse universo. Então sim, moço. Aliás, trabalhamos sobre uma pequena concepção. Nada ser, nada esperar, nada querer, apenas servir. Nada ser, nada esperar, nada querer, apenas servir. Isso, moço. Isso. Claro. Então pode-se dizer que existe livre-arbítrio. Claro, moço. Agora, o que tu chama de livre-arbítrio pode não ser a representação do livre-arbítrio para o outro. A cada ser há uma concepção diferente de livre-arbítrio e nos cabe respeitar cada uma delas. Sim, senhor. Eu posso escolher, portanto, a pergunta que eu vou lhe fazer da próxima vez? Ou ela já está escrita? Já foi escolhida por você antes de encarnar, moço. Agora, você pode escolher antes de encarnar. Então sim, seu livre-arbítrio foi exercido. Embora aqui não foi um livre-arbítrio apenas seu essa escolha. Foi de um grupo. Ou você pensa que as perguntas que vêm são suas mesmo? Então, sim, senhor. Claro. Quando se ouve isso, muita gente fica revoltada, porque acredita-se como marionetes na mão de Deus e querem ser independentes, ou pelo menos querem lutar
pelo status de serem independentes? Como o senhor vê isso? Moço, ali cabe duas respostas ante as duas acepções de entendimento sobre o nosso entendimento, vendo vocês, como poderíamos dizer, de fora para dentro. Sim, sobre o nosso entendimento, nada mais são do que marionetes movidas à vontade de Deus, seja a vontade de Deus qual for, de acordo com o gênero de prova escolhido antes de encarnar. Agora, moço, se aqueles que estão dentro do orbe, vamos dizer assim, querem acreditar que têm livre vontade de escolha qualquer coisa, nós defendemos sob maneira a liberdade de cada um. Então que acreditem, moço. Aliás, se puderem, que duvidem de tudo o que dissemos. Não tem problema algum. Mas talvez só, se um desses que está nos ouvindo se permitir desenvolver uma lucidez em si, tudo isso já valeu a pena. Não lutamos por números, trabalhamos por qualidade. Certo. Depois voltaremos a esse assunto, mas antes, explique-nos, por gentileza, quais são os sintomas da lucidez? Dentro do entendimento humano, loucura é aquele que passa a ser incompreendido por todos, mas é aquele que vive com um sorriso estampado sem motivo algum para sorrir. Que, mesmo que tenha uma vida que aos olhos dos outros seja desgraçada, ainda assim olha para cima, tendo sol ou chuva, e diz: que maravilha que é tudo isso. Esse talvez seja o lúcido. Esse talvez seja O lúcido, moço. Claro. Quais são as consequências da lucidez? A possibilidade de não exercer mais sobre si sofrimento, de compreensão que o todo é muito maior do que qualquer individualidade e que a partir disso não existe nem mais eu, existe apenas o nós. Claro. Por que é difícil considerarmos o nós quando o carro que dirigimos fala tanto do eu? Porque esse é o trabalho. É a isso que você se propõe e vem fazer. Ante tudo que vos ocorre, tudo que vos sucede, desenvolver o amor a Deus acima de si mesmo. Mostrar para Deus que já são assim. Mas em verdade, Deus já vos compreende. Então talvez seja muito mais um mostrar para si mesmo a sua real situação. Claro. Qual é a real situação do homem encarnado? Sobre o ponto de vista de quem, moço? Sobre o ponto de vista do propósito da encarnação. Está trabalhando. E podemos dizer que nesse período, com afinco, embora achem que, principalmente nessa nação que vocês chamam de Brasil, achem que está tudo uma balbúrdia, mas é do caos que nasce a lucidez. Porque tem que piorar muito antes de melhorar. Na acepção espiritual. Claro que sim. O tempo é linear? Sob o ponto de vista de quem, moço? Do encarnado ou do desencarnado? Ou
daquele que já nem mais existe no seu universo. O ponto de vista, portanto, estabelece o que é verdade e o que não é? Claro, moço. A cada um de acordo com suas obras. Como se pode exigir de alguém que não tem um conhecimento saber sobre algo? Seria muita ignorância, não? Então podemos dizer que, do ponto de vista dos encarnados, ele é linear. Do ponto de vista do espírito que está encarnando ante a sua acepção de necessidade de desenvolvimento de prova, ele pode ser circular, moço. Agora, do ponto de vista daqueles que nem mais comungam da acepção de universo, não existe tempo. Certo. Se o que eu faço está restrito ao meu ponto de vista e à minha interpretação da realidade, não há por que me culpar de não ter feito aquilo que eu não achava certo fazer quando fiz. Perfeito. Aliás, moço, se tu acredita na onipotência de Deus, dizer que tu pode te culpar por ter feito ou não ter feito algo é um absurdo. Pois não. Se a única capacidade potente é Deus, como tu pode deixar ou fazer algo sem que seja Deus exercendo o seu faça-se? Como você pode fazer algo sem que este algo que é feito, enquanto é feito antes ou depois, se trata de apenas Deus exercendo o seu faça-se? Isso, moço. Você poderia fazer algo que Deus não quer que você faça? Não, sim. Então, moço, a prova nisso é: não se culpe de forma alguma. Não se vilipendie sobre aspecto nenhum. Ame a situação, por tê-la feito ou por não tê-la feito. Isso é independente. Porque, seja lá o que for, é a manifestação de algo muito maior do que tu possa imaginar. Vamos tratar de um assunto polêmico, portanto. Ótimo, moço. Se a pessoa se suicida, obviamente ela fez porque achava que era certo fazer, mesmo sabendo que é errado. Ela achou, ela fez, levou a cabo, achou que era certo. O que é certo para você pode ser errado para o outro e não temos problema algum com isso. Então, se para ela é certo, por que você está dizendo que, achando que é errado? Ah, sim. Mas vamos dizer assim, dentro do contexto da visão dela, ela achava que era errado e no final ela fez porque achou certo, porque senão não teria feito. Certo. Então, é o fato de ela se culpar que torna a sua vibração densa para compartilhar daquele ambiente umbralino, por exemplo? Se tu acredita em umbral, sim. Se ela acredita em umbral, ou inferno, ou seja lá qual é o nome que queiram dar, sim, moço. É a culpa. Porque se compreendesse que isso nada mais foi do que gênero de prova escolhido pelo próprio Espírito e que não há problema algum, afinal, se acreditam em reencarnação, vai agora, volta daqui a pouco. Qual é o problema disso? Mas talvez isso apenas se trate de uma questão chamada apego. Claro, então não é a ação o crime, mas a autocondenação. Perfeito, moço. Quem tu está condenando? Em verdade. Quem, moço? Quem, sendo que se culpa, quem é esse que se pensa ser culpado está condenando de verdade? Deus, moço. Claro, causa primária de todas as coisas. Ótimo, moço. Algo que tu já conhece bem. Então, não há culpados, não há vítimas e nem inocentes.
Há apenas um processo que se desencadeia e que tem um objetivo. Dá a oportunidade de cada um manifestar amor, seja sobre qualquer aspecto ou circunstância que se demonstra. Então a realidade é uma escola de autoconhecimento. Realidade, moço? Há de se entender o que tu chama de realidade primeiro. É isso que vocês têm acepção de vida? Sim. Então sim, podemos dizer o seu entendimento ante o que chamam de vida. Sim, moço. Essa é total oportunidade a cada instante de se desenvolver, de se manifestar amor. Agora nada tem a ver com realidade. Realidade é outra coisa. A dor é um atributo do encarnado apenas? Podemos dizer, moço, que dependendo do seu entendimento de dor, se for dor física, sim, dor física é um atributo apenas daqueles que encarnam. Agora, há uma dor sentimental. Essa, mesmo desencarnada, alguns espíritos podem levar consigo. Sim. Dependendo da sua lucidez. Qual é a origem do sofrimento? Nesse ordem, moço, o egoísmo. O egoísmo. Por que, moço, o egoísmo? Porque o egoísmo você segrega do todo. O egoísmo nos segrega do todo. Do todo. Isso, claro. De poder comungar da realidade do todo. É por isso vivem aqui inserções de sonhos. E digo sonhos porque é contextual apenas. Por que, moço? Digo eu sonhos aqui. E isso sim é apenas uma concepção minha, não nossa. Porque nem todos têm essa mesma concepção. Então, nesse momento, digo eu. Porque, moço, inseridos aqui em nada podem afetar os espíritos que são. Então, isso é apenas uma proposta manifesta para que se desenvolvam em amor e mais um amor liberto, dando plena liberdade ao outro. Se está tudo escrito, as nossas ações também está escrito como nos sentimos a respeito do que acontece? E faz a diferença, se tiver ou não tiver? Ótimo, moço. As suas ações, sim, estão todas elas, vamos dizer assim, coordenadas, de acordo com o que vão sentir, sendo que Deus leva muito mais em conta a intenção do que realmente acontece, sim, de acordo com o que intencionam, como se manifestam sentimentalmente, sim, as coisas podem ser levadas aos mais diferentes âmbitos de acordo com a sua manifestação sentimental. Claro. Quer um exemplo disso? Pois é. Por exemplo, se você tem de fazer um trabalho, como você estava falando, uma busca por um novo conhecimento, um estudo para conhecimento de causa. A partir do momento que tu tem esse novo conhecimento, tu tem capacidade de realizar um trabalho diferente. A partir disso, tu gerou novas oportunidades. Mas se, dentro da tua opção de escolha sentimental, tu escolhe ainda em demorar para alcançar esse conhecimento e aí fique vivendo uma existência circular dentro do seu gênero de prova escolhido, você vai continuar vivenciando aquele mesmo gênero de prova escolhido até que sentimentalmente opte por algo diferente. Nova prova, novas opções. Uma boa ação lava uma multidão de pecados. Como o senhor explicaria essa colocação? Talvez apenas uma boa intenção
lave uma multidão de pecados, moço. Agora, dentro do que podemos chamar de boa ação, se ela está carregada de boa intenção e de sentimento liberto, o exemplo, moço, que um só pode dar, pode comover uma multidão. Então, dentro dessa acepção, sim, uma boa ação pode demover uma multidão dos seus pecados. O que leva uma pessoa a alcançar a lucidez? Religião ou não religião? Dentro do nosso entendimento, moço, a religião só vos limita, porque em verdade não buscam o cerne que movimenta as religiões, mas buscam apenas interpretações das interpretações de interpretação de alguém que em algum motivo, algum momento, teve algum gênero de prova, e nesse gênero de prova buscou o controle de alguma forma, e a partir disso as suas escolhas são de que é mais fácil seguir alguém, porque no seu íntimo pensam que se seguem não têm responsabilidade pelo que acontece, quando que todos têm responsabilidade por si mesmos. Compreende? Sim, mas eu gostaria que o senhor explicasse essa mesma coisa de outra forma, por gentileza. A religião, como se manifesta hoje, de acordo com as intenções que se colocam a esse orbe, pelo seu gênero de prova escolhido, faz com que todos se tornem carneiros. E sabe qual é o fim de cada ovelha, moço? Abate. Mas não é um abate no conceito de destruição de carne ou servir alimento para o outro. É um abate na sua concepção de capacidade de desenvolver o amor. Porque se tu te entrega à concepção do outro e não desenvolve a sua concepção de amor, que amor tu desenvolveu? Algo que alguém disse e não algo que se manifesta a partir de ti mesmo. Se estava escrito que eu passaria pelos pontos A2, B6, C4, D8 e assim por diante, em cada um desses pontos existia para mim uma aprovação. O propósito dessa aprovação era que eu lapidasse o meu espírito para reconhecer a luz que ele é portador? Sim, manifestando luciferos em cada um. Agora, há de se fazer uma pequena, vamos dizer assim, correção quanto à maneira como tu te expressou. A partir do momento que tu chegou no ponto A2, tu tem todo um conjunto de pontos B a partir da tua escolha sentimental que tu faz. Compreende? Sim. Então, tu não vai chegar no ponto B6, moço, de acordo com o que tu sentir. Tu vai chegar no ponto B1 ou no ponto B1 milhão. E a partir disso, há toda uma nova geração de pontos Cs, como um grande emaranhado. Porque isso já foi tudo previamente desenhado. Então, de acordo com um novo sentimento, uma nova manifestação do amor, há uma nova possibilidade. Compreende a diferença? Sim. Então não é um caminho linear escrito, é um caminho que pode fazer muitas voltas, mas vai chegar no mesmo ponto. Então o que a humanidade fica rebelde quando diz está tudo escrito é que ela não entende a infinita inteligência de Deus. Isso, suprema inteligência do universo, né, moço? Mas está escrito, leem, mas não adentram o que está sendo lido. Ah, sim, claro, verdade. Ou seja, está escrito que se passou pelo A2,
desenvolveu um tipo de sentimento A3, já vai para o B4. Exato, moço. Aham. Perfeito. Se não desenvolveu, vai no B3, até desenvolver. Isso, moço, perfeito. Porque senão, não seria cada um de acordo com as suas obras. Realmente. Uau! Então, óbvio, todas as hipóteses estão escritas. E contempladas. E as ações também estão escritas. Exato, moço. A questão é como vão se sentir a partir do ponto que estão. Com o que vos sucede à vida. Olha, hoje o senhor trouxe alguma coisa que ajudou a agregar dentro da busca da nossa caminhada. Coincidência, moço. Porque a gente sabia que o que estava escrito é o que acontecia. Mas não considerávamos que desde o A1 até o A infinito, cada emanação de A tem uma circunstância pré-definida, provações pré-definidas, ações e palavras escritas. Exato. Você subestima um Deus. Nossa Senhora, muito. O senhor já foi assim? Não, moço. Nesse universo, não. Em outro universo, passamos por uma experiência que pode ser similar ao que vocês chamam de encarnação. O que o senhor acha que gera esse estado de dificuldade em que vivemos, de aceitação do próximo como a mim mesmo? Egoísmo individualista, soberbo. Egoísmo individualista, soberbo. Quem não entende o que o senhor quis comunicar com essas três palavras, o senhor poderia explicar? É que, em verdade, pensa que é Deus e não vê Deus no outro. Então, individualista, egoísta, soberbo, porque não compreende que o outro nada mais é que si mesmo. Apenas manifesto de maneira diversa. Não era necessário pensarmos assim para que essa realidade pudesse existir? É o que se propõe estando aqui. Chegar a um ponto de desenvolver uma lucidez em que compreendam o outro como sendo a si mesmos. Nada mais do que isso. Seria possível vivermos neste determinado nível de densidade se soubéssemos quem realmente somos? Não. A partir do momento que tem a lucidez plena do que realmente são, não tem mais serventia alguma permanecer aqui nessa ilusão. Se essa realidade foi criada, é porque ela era boa? Necessária para que cumpram o seu desenvolvimento, como se propõe. Então, o nível mais baixo de densidade não é nem bom e nem ruim. É de acordo com a necessidade de cada um. Não há bom e mal, ruim e gostoso, certo e errado. Há o que cada um é, e todos, independentemente do que possam vir a se manifestar ou como se manifestar, são dignos do maior amor que se pode exercer. Bom e mal é coisa de humano. A pessoa chega para o senhor e diz, mas eu não gosto de estar aqui. Não gosto, eu me sinto deslocada, no planeta errado. Não gosto do jeito que as coisas acontecem aqui. Eu não dei licença para que essas leis exercessem a força que elas exercem sobre mim. Não gosto de estar presa num corpo. E essa mulher, ela está chateada, ela chega perante o senhor e diz assim, eu não quero mais ficar aqui. Por que eu estou aqui? Quem está me prendendo aqui sem minha vontade? O senhor diria o quê? Olha, temos talvez uma triste notícia para dar, que não tem muito que você possa fazer. Então, vou usar uma
uma expressão que vocês têm aqui. Relaxa e goza. Porque é só o que é possível fazer. Claro. O senhor acha legítima a rebeldia dela? Claro. Ela tem todo o direito de se manifestar da maneira que bem lhe convém. Agora, ela também vai ter todo o ônus dessa manifestação sobre ela. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para acolher cada um como é. Claro. Igual o mestre Yoda falou pro Anakin Skywalker. Você vai lá na caverna, e o que eu vou encontrar lá? O que lá você levar. Exato. É uma boa analogia. Quando chegam aqui, o que encontram é o que trazem em si mesmos. E, a partir disso, têm oportunidade de desenvolver algo, quem sabe, diferente. E aí se oportunizam sair daqui diferentes do que entraram. Então, quando ela diz, eu me sinto mal porque eu não quero estar aqui. Na verdade, ela se sente mal porque decidiu que estar aqui é ruim. Não, moço. Ela se sente mal porque ela não quer enfrentar a realidade de quem ela realmente é. Porque aqui se manifesta o que são, o que tem de se trabalhar em si mesmos. Então pode-se dizer que a moda de um instrumento mal alinhado, o ser humano, quando não está no seu centro, se sente mal. E o seu centro é Deus, é a paz. Pode-se dizer até que o espírito é assim, por isso vem buscar a prova enquanto humano. Para, tal qual o instrumento, se harmonizar com Deus. Aham. Por isso que disse que aqueles que aqui estão se segregaram para cá, porque não conseguiam coexistir livremente com os espíritos livres. É como se tocasse uma nota desarmônica com Exato. o conjunto. E aí não tem afinidade com aquilo. Por afinidade vem buscar isso, para que alcancem a harmonia da orquestra. Certo. E hoje, para que possamos tocar um instrumento, precisamos praticar. Exato, moço. Essa prática e o professor seriam, essas práticas e os professores seriam a uma só vez as nossas provações? A prática, sim. Mas o professor, quem é o professor, moço, em verdade? Já que falamos aqui de um desenvolvimento introspectivo, de emanação de lucidez de si mesmo, de emanação de luz que já existe no espírito. Quem é o professor, senão o próprio espírito? Já que é ele que desenvolve a sua própria aprovação e todo o caminho que vem trilhar. E daí, alguém no fundo da classe levanta a mão e diz, seu Lúcifer, peraí, então eu tenho que aceitar tudo de cabeça baixa? Não, não tem que aceitar coisa alguma. Mas, quantas opções a partir do momento que chegam aqui tem? Como diz o livro dos Espíritos, moço, o Espírito de verdade vai dizer que o gênero de prova escolhido é pelo Espírito, porque quando chegam aqui encarnam, tem outros valores que não os do Espírito. Certo. E a Terra vai se melhorar quando os homens se tornarem bons. Já está se melhorando agora. Bom é uma coisa sua, moço. A Terra vai ficar maravilhosa quando ela nem existir mais. Quando? Ela nem existe mais. Aí não vai ter mais necessidade disso, porque não vai ter mais quem frequente o liceu, porque todos já estão graduados. Certo. Quando Jesus disse, bom só existe um, é Deus, é meu Pai que está no céu. Como a gente deve entender isso? Compreender que tudo, sendo Deus tudo é maravilhoso. Inclusive você mesmo. Não você que manifesta um ego, você é só instrumento de prova, mas você mesmo é a manifestação da perfeição. O espírito que manifesta o ego.
Como entender essa fala? A felicidade não é deste mundo. Porque aqui é lugar e campo de provas, choro e ranger de dentes. Aqui é lugar onde todos são colocados à proposta do sofrimento. E a partir do sofrimento, desenvolver um amor. E quando desenvolve a manifestação desse amor, não tem mais a necessidade de estar aqui. Então aqui não é um lugar para ser feliz. É um lugar para desenvolver a possibilidade da real felicidade que acontece num âmbito muito diferente desse. Um espírito certa vez me disse que o ser humano não tem que evoluir, não tem que desenvolver, não tem que sair do ponto 1 para o 10 e chegar no patamar de evolução. Ele só tem que tirar a poeira que está em cima dele, que não permite que ele veja. Podemos dizer que concordamos com esse espírito. Claro. Até porque faz parte de tudo isso, né, moço? Sim. Então, não seria engano a gente se aventurar em desenvolvimento, em caminho da evolução e da ascensão, quando isso pode acontecer num estalar de dedos? A questão é, moço, que só existiria engano se Deus se enganasse. Sendo Deus a inteligência suprema do universo, não há como ele se enganar. As coisas são de acordo com a necessidade de cada um que se aventura a esse processo. Então, sim, moço, para alguns pode ser, como tu chama, estralar de dedos, mas outros necessitam de outros caminhos, de outras possibilidades, daqueles infinitos Bs, Cs, Ds e Es. A partir disso, se desenvolve essa vida que vocês percebem. É por isso que tudo isso existe. Então, sim, moço, é possível que, como vocês vão entender, nas cavernas, pudessem realizar a sua elevação espiritual, o seu nirvana, seja lá a sua iluminação, seja lá o nome que quiserem dar. É possível porque não é algo manifesto externo, é algo desenvolvido e alcançado internamente. Agora, se vocês precisam de uma pedra ou uma espaçonave para isso, é questão da necessidade de cada um. Não nos tange questionar isso, apenas nos tange servir ao propósito maior, que é o desenvolvimento pleno do amor. Quando se diz é questão de necessidade de cada um, está se falando no nível personalidade, não essência. Exato. De acordo com o gênero de prova escolhido. E a partir do que tu ia perguntar, moço? Exato. Sim, há uma necessidade de desenvolvimento científico e humano para que novas provas se façam de maneiras diferentes. Porque espíritos necessitam dessa diferença para poder se desenvolver. Ou para poder se reintegrar aos livres. Então a necessidade da personalidade é justificada. Sim, moço. É parte do gênero de prova escolhido. E é o estopim e origem de novas provações futuras. Exato. Ou de acontecimento de novo karma. Como o senhor definiria karma? Poderíamos dizer que é a herança que você dá para você mesmo, a partir do que você constrói a partir de em si. É isso, moço. É o que é de mais simples. Karma são criações de hábitos que vocês escolhem ter e que vêm aqui, se propõem a esse trabalho para demonstrar que não tem mais esse hábito. Qual é o grande karma a ser trabalhado nesse orbe, moço? Que já falamos aqui. Egoísmo individualista. Então todo aquele que aqui encarna de alguma forma
estando até mesmo ele em missão, aproveita para vir aqui e se depurar do que ainda resta do seu individualismo. Claro que sim. A gente está chegando perto dos minutos finais desse primeiro encontro. Gostaria de saber se o senhor poderia ficar para um próximo. Sim, moço. Existe sim. Podemos fazer um novo encontro, mas não pode ser hoje, moço, no seu tempo. Pode ser num próximo dia, moço. Pronto. Então vou ficar mais 5 minutos com o senhor. Certo, moço. Na verdade, nós já nos conhecemos de longa data. Quanto tempo? Desde a tua concepção enquanto ser. O senhor é um espírito, o espírito do senhor é um espírito mais velho que o meu? Se você acredita em tempo cronológico, poderia dizer que sim. Mas talvez apenas tenha uma percepção diferente. Mais expansiva? Moço. Vamos dizer que enxergamos o quadro uns 2 passos mais longe. Seria possível o senhor estar encarnado como eu estou hoje? Não mais, moço. O que o impediria? Não tenho mais condição de me manifestar dessa forma. Nem mesmo tenho condição mais de incorporar como vocês vulgarmente acreditam que é a incorporação. Apenas tenho condição de me irradiar como manifestação. Quando nos conhecemos, o que levou aquele evento a acontecer? Vontade do universo. E a partir disso, moço, uma sucessão de bons sentimentos que culminaram talvez com esse momento. Como tu te sente aqui? De boa. Isso, moço. Quase que fazendo parte. Ótimo. Como assim? Quase fazendo parte. Ou seja, sem resistir ao fluxo das coisas. Exato. Claro. Moço. Sem encontrar dificuldades, nem mesmo na canalização que eles têm contigo. Eles? Isso. Eles quem? Aqueles que trabalham convosco Claro. nesse propósito missionário que tu traz. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Então, dentro das suas palavras finais agora, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Com toda esse seu investimento de energia, tempo, disposição, com as pessoas da Terra, com as pessoas desencarnadas, com toda a lucidez que o senhor passa? Eu mesmo, moço, não tenho objetivo nenhum para mim. Apenas que, se pudesse ser mais um que contribua para que, seja lá quem for, possa desenvolver e manifestar o seu amor. É toda a paga que eu posso almejar, e é muito mais do que qualquer coisa que eu espere, porque desse orbe, moço, não espero coisa alguma, apenas sirvo. Compreende a diferença? Sim. Pode-se dizer que o senhor já se libertou, ou talvez nunca foi preso pelos 5 agregados do Buda? Já passamos, moço, dentro, como falamos, dentro do que tu compreende como encarnação, já passamos por Outros universos. uma existência dessas. Mas quando daquela situação, até porque se não vivenciássemos isso conceitualmente, como poderíamos dar exemplo ou falar de maneira a se ter qualquer tipo de autoridade a alguém que está passando por algo que tu desconhece? Então, já passei por essa situação. Apenas foi que aqueles que, assim como eu e alguns de nós que aqui estamos manifestos,
Não precisamos desenvolver mais do que uma passagem por isso. Mas isso não é melhor ou pior, moço. Isso é nada. Compreende? Sim. O senhor acha que a nossa essência deve estar voltada para a predisposição de libertar-se de tudo isso ou de encontrar-se em unidade com Deus? A partir do momento que tu te encontrar, nada mais disso existe para ti. A partir do momento que tu começar, que cada um começar a manifestar realmente a sua capacidade de lucidez ou de amor, nada mais disso vai fazer qualquer sentido. E vai ser mais um louco andando por essas ruas, mais um louco livre disso tudo. Muita gente no Hare Krishna, eles não comem comida com alho, a alimentação deles é específica e eles recitam muitos mantras. E há pouco falávamos do afinar do instrumento. Mas não tem como não perceber que isso é só ação, não é? Se a essência não mergulha nisso, para fugir de uma realidade. Perfeito, moço. Agora, talvez seja essa a mesma prova daqueles que se predispõem a isso, até que em algum momento despertem para uma nova prova. Não vamos aqui fazer qualquer tipo de julgamento, porque isso não nos cabe, não é nosso objetivo. Sim. Então, se para eles, naquele momento, isso é o que eles necessitam, que assim seja. Agora, há outros que buscam com mais afinco a questão do entregar-se às suas provas, que assim seja também. Compreende que a cada um de acordo com a sua necessidade naquele instante. Sim, claro que sim. Mas assim, sem o julgamento, Certo. o que isso leva seria, por acaso, a uma forma de passar, por exemplo, do B2 para o B4 e de uma diferente forma de sentir a vida, eu poder me conhecer com mais facilidade? Aí, moço, depende do que tu entende como se conhecer com mais facilidade. Há alguns que conseguem fazer esse mergulho introspectivo através da mais pura e simples meditação, que é aquele estalar de dedos que tu falou há pouco. Mas há outros que precisam da usura do caminho. Nós estamos aqui para auxiliar tanto a um como o outro. Claro. E nessa questão tem muito do nosso condicionamento de buscar o jeito mais fácil de fazer as coisas. Exato, não existe jeito fácil, moço. Aliás, se for muito fácil, cuidado. E também de achar que é só porque é limpo que é o melhor, esquecendo que do lodo surgiu a flor de lótus. Exato, moço. E talvez, se um tempinho atrás, ali dentro da sua acepção de tempo, vocês se encontrassem com a luz do mundo, não iam permanecer ao lado dela porque ela fedia. Mas tá certo, então. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com o senhor nesse dia. Qual seria a sua mensagem final para este encontro inicial? O que podemos dizer para você ou para qualquer um é que sejam vocês mesmos. Não exerçam papéis. Não deem força à sua própria hipocrisia. Sejam felizes. Não importa com o que aconteça, o que venha a suceder. Seja feliz agora, porque agora é o único momento que tu tem para te realizar, para manifestar a tua lucidez. Se manifeste agora. É isso, moço. Que assim seja. Sim. Última questão, o senhor está feliz? Moço, da maneira como nós existimos, só existe felicidade. Que assim seja. Salve. Salve, graças a Deus. Muito obrigado. Certo, moço? Certo. Muito obrigado. Mais alguma coisa que tu queira hoje? É só isso. Gratidão.